Oi, gente! Um oi com muita alegria para você, nosso aluno querido, que tem acompanhado as nossas aulas no formato do EAD. Esse formato que você tem a liberdade de estudar essa aula em qualquer momento, em qualquer horário, onde a sua agenda está aí flexibilizada, né? Então você tem a opção de ser à noite, de ser de dia, aonde for no carro, né, gente? Tem gente que baixa a aula e vai vendo no carro, ouvindo a aula no carro enquanto dirige, ou enquanto está fazendo alguma outra atividade doméstica, né? Vai ouvindo. Eu ouço muita aula assim também, viu? Eu coloco ali o professor para ir me ensinando e eu vou fazendo almoço, lavando vasilha, né? A gente vai otimizando o tempo da melhor forma. Essa aula que nós vamos ter hoje, vocês que estão acompanhando aí toda a grade do EAD, é a aula que nós vamos compartilhar sobre Êxodo e Êxodo não, gente, Êxodo já foi, tô doida. Deuteronômio e Josué, né? Pra gente completar aí o Hexateuco. Então a gente está iniciando hoje essa finalização do livro de Deuteronômio e também o livro de Josué, fechando aí essa temporada, né? Deus se apresentando ao povo, Deus colocando ali aquele povo consciente de que havia um Criador, aquele povo que estava saindo do Egito. Agora eles sabem que eles têm um Deus Criador, esse Deus que se revelou como o autor de toda a criação. Eles aprenderam que os deuses que eles aprenderam a adorar no Egito, na verdade é uma criação de Deus, os animais, a natureza, e esse Deus sim que é digno de honra. Então eles estiveram ali agora caminhando em todo o deserto, e no tempo do deserto houve grandes provações, né? Nós vimos ali Deus mostrando para aquele povo que Deus é um Deus santo. Deus vem morar no meio do povo através do tabernáculo. Um Deus que é santo, para se relacionar com esse povo, ele ali organiza um caminho, né? Que é o caminho do sacrifício, da oferta. E a partir de então, esse povo então consegue se relacionar com Deus. Aí nós teremos aquela geração que sai do Egito, uma geração muito rebelde, murmuradora, e em Números 20 nós temos uma cena fatídica, né? O próprio Moisés ali também, tendo uma atitude parecida com a do povo, ele fere a rocha, e no hebraico ali você tem uma tradução que é como se Moisés, ele quisesse tirar a água daquela rocha, né? Então quando ele fere a rocha, ele fere nessa intenção, dele mesmo tirar água daquela rocha. Então ali o próprio Deus se sentiu ferido, aquela rocha era uma figura do próprio Cristo, e ali nós temos uma sentença que também Moisés não entraria na terra prometida juntamente com toda aquela geração, que era uma geração de murmuração. Aquele povo que não encontrou o seu prazer no Senhor, eles também foram impedidos, e aí Deus traz a sentença. Para a geração maior de 20 anos, ninguém entraria na terra, e enquanto todos não morressem, ninguém entraria na terra. Então eles vão passar ali 38 anos e pouco rodando, porque já tinha um ano e pouco que eles tinham saído do Egito, totalizando os 40 anos do deserto que nós conhecemos. Quando esse povo está para entrar na terra, meses antes ali, nós temos a retomada de todo o discurso do ensino em Deuteronômio. Por que Moisés está fazendo isso? Moisés está retomando esse discurso porque aquela geração nova precisava ouvir novamente, né? Então nós temos aí uma próxima geração que nasceu, temos outros que cresceram no deserto, outros que já estão adultos, né? Então você tem o exemplo de Josué e Caleb, que eles mesmos falam que agora eles estavam com 80 anos, na época eles tinham por volta de 40, e ali eles vão ser chamados, né, a esperar um ensino restaurado através de Moisés. E é isso que a gente vai começar a conversar a partir de agora aqui em Deuteronômio. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês para a gente dar continuidade aqui na nossa aula. E o Mori está me falando que eu estou falando muito alto. Estou gastando a garganta, que Deus dê graça, né, gente? Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos o privilégio que temos de estudarmos a Tua Palavra. Eu abençoo os alunos que estão aqui online, pela via do aplicativo Zoom, que eles recebam, ó Deus, a revelação do Senhor, como se nós estivéssemos numa sala física, presencial mesmo, de verdade, né, como a gente está acostumado. Mas que o Senhor possa nos fazer sentir em um único ambiente com a Tua presença que nos unifica.
Essa mesma oração eu estendo aos meninos do EAD, que também estarão assistindo essa aula no momento atemporal, que nós não sabemos em que momento do dia eles estão, mas nós temos um único Deus também, que Ele é onipresente em detrimento do tempo. O nosso Deus não está preso ao tempo. E eu sei, Pai, que o Senhor é que nos atraiu para esse ambiente do ensino. Eu te agradeço em nome de Jesus o privilégio que temos de estudar a Tua Palavra. E eu te clamo que nós possamos ser iluminados pela revelação do Teu ensino, pois aqui somos todos alunos e o Senhor é o nosso professor. Em nome de Jesus eu te agradeço pela estrutura da igreja, pela estrutura da escola, por todo o apoio que recebemos, que cada pessoa que contribui para que estejamos aqui aprendendo seja verdadeiramente recompensada, como só o Senhor pode recompensar. Em nome de Jesus, amém. Amém? Deixa eu cumprimentar aqui, né, no Zoom, agora eu vi a Dudinha. Eu vi aí que até a Olívia está aprendendo, né? Muito bem, Olívia, quisera eu, viu? Com 2 aninhos aí, consegui aprender a palavra de Deus. Ô, fofurinha! Saudade de você, bebê! Tchauzinho, coraçãozinho pra você, viu? Nossa, tá bonitinho demais. Tchau, amor! Que delícia! É assim, gente, nós temos bebês também aprendendo a palavra de Deus aqui, olha. A comunidade judaica faz isso, né? Começa a ensinar a palavra de Deus para criança ainda bebezinha. O Linson estava aqui, acho que ele deu uma saidinha. Vamos esperar ver se ele volta, deve ter acontecido alguma queda de sinal. Mas a gente vai prosseguindo aqui, daqui a pouquinho ele está aí com a gente, eu creio, né? Então, gente, para a gente iniciar aí sobre o livro de Deuteronômio, ele traz essa expressão, né? A segunda lei, mas na verdade não é que está sendo uma nova lei, né? Então você tem uma primeira, essa aqui não serviu, vamos para uma segunda. Não é nesse sentido. Essa segunda lei aqui está querendo dizer que ele está repetindo a primeira, ok? É um caso de repetição, para fixação, para falar para aqueles que ainda não tinham ouvido com tanta atenção. Então Moisés aqui, antes de entrar na terra, ele retoma toda a nação que está ali naquele deserto e ele repete o ensino, né? Então ele traz para todos ali aquele ensino. O principal personagem, como não poderia deixar de ser, vai ser o próprio Moisés, né? Eles estão ali no território de Moabe. Daqui a pouquinho eu vou passar o mapa aqui para vocês acompanharem a localização desse livro, onde ele está sendo escrito e acontecido, né? As palavras-chave do livro é repetição, lembrar, lei e obediência. Então você vê aí a preocupação do mestre Moisés em colocar no coração daquele povo o ensino da palavra de Deus, né? Então nós temos aí como tema os discursos finais de Moisés. Nós vamos dividir em 3 discursos. Um discurso, Moisés está dizendo, olhem para o passado, vamos retomar o que Deus já nos falou. Depois ele vai dizer, olhem para o alto, vamos nos lembrar da onde veio a lei, da onde veio o ensino, da onde veio o amor de Deus. Vamos olhar para aquele que cuida de nós, aquele que veio morar no nosso meio. E depois ele vai dizer, olha para frente, né? Vocês estão agora para entrar na terra, vocês estão para viver a promessa literalmente. Então nós vamos olhar para frente. Então os discursos vão dividir nessas 3 etapas. A gente vai repassar por elas aqui nos próximos slides. Uma árdua tarefa, né? Já que Moisés ele já saberia que ele tinha a responsabilidade de levar esse povo até aqui. Porque entrar na terra ele não entraria, né? Mas a responsabilidade dele foi essa, de colocar esse povo justamente aonde ele está. E daqui para frente a gente vai ver até nos últimos capítulos, Deus firmando, né, a autoridade que estaria sobre Josué como sucessor de Moisés, porque ele é que atravessaria o Jordão e ele é que colocaria o povo estabelecido na terra. Vamos ver aí esses versículos, Deuteronômio 10, versículos 12 e 13, esses versículos eu quero ler com vocês. Deuteronômio 10, 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os seus mandamentos que hoje ordeno para o seu bem. E o capítulo 30 também, você vê aí Deus falando, olha, eu estou abençoando vocês
Mas se vocês obedecerem, quem vai ser bem-aventurado serão vocês. Eu continuo sendo Deus, né? Então, quando Deus nos chama para a obediência, não muda nada em Deus, Ele não tem nenhum tipo de carência. Na verdade, isso é um reflexo do amor dele por nós, em nos ajudar a viver coisa que nós não sabemos, né? E o versículo 19 e 20 do capítulo 30 está dizendo: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto vai depender a sua vida, a sua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus aqui está dizendo, olha, toda a criação, ela é testemunha de que eu ofereci a você a oportunidade de você conhecer o meu amor. Você tem a oportunidade, né? Agora a responsabilidade humana é que vai determinar se você quer optar pela vida ou se você quer optar pela morte. Porque Deus é soberano, mas nós também temos a resposta da responsabilidade humana, né? Dando continuidade, essas frases, né, elas vão acompanhando aí todo o estudo do livro de Deuteronômio, que é cuidardes de fazerdes, né? Então nós temos que responder com ação a tudo que Deus nos fala. Até porque a lei, ela é inflexível, não se negocia a lei. Então, ou é farás, ou é não farás, né? Então nós temos esses verbos muito evidentes em todo o relato do livro de Deuteronômio. Vocês que estão aí acompanhando nos slides, o material que a gente dispõe para vocês, vocês podem ver. Esses verbos são verbos que vão acompanhar toda a lei. Farás, não farás, né? Farás para a obediência, não farás para a obediência. Então a minha ação reflete naquilo que Deus propôs e que a minha responsabilidade acatou. Uma coletânea de todos os discursos de Moisés que a gente vê nesse livro e também alguns cânticos, né? O livro vai finalizar com o cântico de Moisés, coisa mais linda. Moisés ali derramando seu coração uma poesia de gratidão por ele ter caminhado com Deus em todo esse tempo, por ele ter conhecido o Deus de Israel, aquele que se revelou em Abraão, Isaque e Jacó, e 4 séculos para 5 séculos depois se revelou nessa geração. Toda a experiência que Moisés teve, a cultura judaica, ela é muito enfática em relação à poesia, né? Então eles colocam as suas... a sua história, eles registram bem em poesia, né? Esse livro também vai recordar as narrativas que estão registradas no livro de Êxodo e no livro de Números. Então é até gostoso a gente fazer paralelos de estudo, bíblias de concordância que vocês têm aí, vocês podem fazer isso, os comentários bíblicos sempre trarão paralelos, né? Do capítulo 1 de Deuteronômio, principalmente aí com o capítulo 13 e 14 de Números. Mas vocês podem encontrar outros paralelos comparativos, porque o livro de Deuteronômio é a repetição daquilo que foi traçado na trajetória que está em Êxodo e na trajetória que temos em Números. Continuando, ele vai cobrir um período de 2 meses, é bem rapidinho, sendo que 30 dias é o discurso de Moisés. Então nós temos uma escola intensiva aí, né? Pensa uma escola da nave em 30 dias, e ensino de manhã, de tarde e de noite, para esse povo absorver o conteúdo. E os outros 30 dias foram de choro pela morte de Moisés. Moisés, ele cumpre o seu chamado, logo depois que ele ensina o povo, que ele repete toda a lei para aquela geração que era nova, uma geração que foi habilitada para entrar no deserto. Agora nós temos a morte de Moisés, e a nação vai chorar 30 dias antes de entrar na terra, né? Um luto aí dolorido, né? Uma perda grandiosa, e até hoje o nome de Moisés é suspirado pela nação de Israel e também por nós gentios, né? Nós também suspiramos aí a vida de Moisés. O livro de Pentateuco é um dos livros mais citados por Jesus. Você já tem ali logo aquele momento em que Jesus está no deserto, que está registrado em Mateus 4 e Lucas 4, palavras, né, que nós lembramos muito bem. Nem só de pão viverá o Filho do Homem, né? Você tem estabelecido ensinos que Jesus vai repassando. Quando Jesus vai trabalhar a questão do divórcio, quando Jesus vai trazer instruções da lei, ele sempre lança a mão de Deuteronômio e do Pentateuco. O Pentateuco em si
é o compilado mais citado por Jesus nos evangelhos, e o foco também está com muitas citações em Deuteronômio. Também é um dos livros mais citados em toda a Bíblia, né? Salmos também vai ser bem citado, mas o livro de Deuteronômio tem muita ênfase em toda a palavra. Nós temos mais de 100 citações no Antigo Testamento e mais de 40 citações no Novo Testamento. Então você vê que é um livro bastante lembrado em todo o ensino da palavra. Indo aí para os discursos que nós temos, que eu disse que são 3, esse primeiro a gente tem do capítulo 1 ao capítulo 4. Então, a ênfase de Moisés do capítulo 1 ao capítulo 4 é: gente, lembra de onde vocês saíram? Lembra que Deus se revelou como Criador a vocês? Lembra que Ele mostrou que toda a criação não é nada, que Ele é o Pai de toda a criação? Lembra que Ele mostrou para vocês que vocês carregam a imagem e semelhança? Lembra que Ele mostrou para vocês o início de todas as coisas, o início do mal em Gênesis 3, o início da escravidão em Gênesis 10 e Gênesis 11? Viu como Deus foi explicando para vocês a origem de todas as coisas? Olha como que Ele se revelou a vocês através do livro de Gênesis. E aqui Moisés está recapitulando, está dizendo: gente, olha para trás. Olha o que Deus fez conosco até nós chegarmos aqui nesses últimos 40 anos, desde o dia que nós saímos do Egito. Nesse momento eles estão se encontrando na fronteira da promessa que Deus tinha prometido para Abraão, gente, há quase 5 séculos atrás, né? A gente está falando lá em Gênesis 17:8. Vamos ler aí esse relato da promessa de Deus a Abraão, que chegou, né? Deus prometeu, como ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, o dia chegou. E aí vai dizer, olha o que Deus está dizendo para Abraão, quando ele muda o nome de Abraão na aliança que é feita em Gênesis 17. Dar-te-ei e a tua descendência as terras das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Aqui eles estão literalmente no momento histórico, vivendo aquilo que Abraão só recebeu como promessa, que ele não tinha tido a experiência de viver esse momento, porque ele morreu séculos antes. E o que Deus está requerendo? Então a gente já leu um pouquinho lá em Deuteronômio 10, então aqui a gente pode continuar, né? Depois você pode continuar lendo, na verdade, a reflexão desse capítulo. Deus está dizendo: olha, me amem. É a melhor escolha que vocês podem fazer, né? Nos primeiros 4 capítulos nós vimos Deus escolhendo Israel. Nesse 5º livro, você agora vê Deus deixando Israel o escolher. Então pense, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deus mostrou que Ele escolheu Israel. Em Deuteronômio ele está falando: agora eu quero ver se vocês vão me escolher. Eu estou deixando vocês agora optarem por me escolher, né? Deuteronômio 34:7 é quando vai falar da morte de Moisés, e as palavras de Moisés continuam ecoando, né, pelos corredores do tempo da história, né? O segundo discurso é para a gente olhar para o alto, né? Então, do capítulo 5 ao capítulo 26, olha aí quantos capítulos Moisés trouxe de ensino, recapitulando o que já tinha sido trabalhado com eles em Números, em Êxodo, em Levítico, né? Então, aqui ele está trabalhando, primeiramente no capítulo 6, o grande mandamento hebraico, né? O Shema, Shema, Israel. Ouve, ouve, Israel, né? Aqui ele vai falar: olha, os pais são responsáveis em ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Não é a igreja, não é a comunidade, não é o Estado, são os pais. Os pais é que vão falar da palavra de Deus, sentando, levantando, andando, caminhando, né? Então esse também é um texto que eu quero ler com vocês, é um texto-chave de todo o ensino da lei, principalmente no âmbito familiar. Isso aí Deus está chamando principalmente os homens. Aqui os homens são chamados para ensinar a Bíblia na família. Então senta os filhos, a esposa, e o marido ou o pai é o responsável em transmitir os valores bíblicos para essa família, né? Então tá aí, ouve Israel, então é o Shema em hebraico, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te.
também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tuas casas e nas tuas portas. Aqui, gente, o judeu até hoje ele tem a mezuzá, né? Ele levou isso aqui literal e ele desenvolveu um objeto que ele é como se fosse essa caneta, esse pincel aqui, ele é oco, né? E aí ele prega isso aqui na porta e aqui dentro ele coloca esses versículos aqui. E também o judeu ortodoxo, aquele que guarda a sã doutrina, os fariseus faziam isso, faz uma caixinha, escreve esses versículos num papelzinho, põe dentro da caixinha e amarra na testa. Não sei se você já viu algum judeu com essa caixinha amarrada na testa e uma caixinha amarrada aqui, ó. Então, quando você tem lá em Apocalipse, né, falando que o número será gravado na testa e na mão, é porque o judeu sabe muito bem isso. Porque aqui está falando, ó, atarás como sinal na mão, né, e por frontal entre os olhos. O judeu, na sua religiosidade, ele levou isso tão a sério que ele fez literalmente uma caixinha, é como se ele quisesse andar com a Bíblia pregada na testa, né? E como se ele quisesse andar com a Bíblia pregada na mão. Essa é a intenção, né? Então tá aí, o capítulo 6 é um capítulo importantíssimo da comunidade judaica, na compreensão de quem é Deus e como que nós servimos esse Deus, como que a palavra de Deus é ensinada em toda a família. A palavra lembrar-se é citada ao longo desse livro pelo menos 18 vezes, né? Olha para cima e se lembra. Se lembra do Deus que se revelou, se lembra do Deus que veio se relacionar conosco, se lembra do Deus que prometeu e está cumprindo, se lembra do Deus que colocou lei para nós, e ele está falando o tempo inteiro isso, né? Vai trazer um ensino para Israel que o amor de Deus é real, e que quando nós cumprimos a lei, nós é que somos abençoados, isso não vai mudar nada em Deus. Também o apóstolo Paulo reforça isso em Romanos, e o próprio Cristo também reforça isso no Evangelho de Mateus. Não dá tempo da gente ler todas as referências, mas elas estarão aí, tá bom? Para vocês estudar a aula novamente ou lançar mão de algum estudo no futuro, né? Eu sempre falo que é bom você ter esse banco de pesquisa. Deus vai trazer essa chamada, como ele vem fazendo no Pentateuco todo, sede santos porque eu sou santo. Deus também vai trazer ênfase nas relações humanas, para nós sermos caridosos com o próximo, vai reforçar a questão da Páscoa, do Pentecoste, a festa dos tabernáculos, que é o que eu comentei com vocês, que é aquela festa que ele manda todo mundo ir para uma varanda, ir para fora de casa em um determinado tempo, para que ali eles possam olhar e se lembrar dos dias que eles estiveram acampados no deserto e glorificar a Deus por Deus ter tirado eles ali da escravidão do Egito. Também esse livro, no capítulo 17, vai trabalhar muito a questão da disciplina espiritual. Isso aqui é um capítulo excelentíssimo para você estudar e para você ver a ênfase da disciplina espiritual. E o capítulo 18, também nós teremos aí a declaração do próprio Moisés sobre o profeta que viria, né, cumprindo todas as coisas, e que é o próprio Cristo. Então você tem aí Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, e teus irmãos semelhante a mim, e ele os ouvirá. Versículo 19, de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Olha isso, gente. Deus está inspirando Moisés para deixar escrito uma coisa. Eu vou levantar um profeta, que é para vocês ouvirem. Esse profeta vai falar o que eu falei aqui no Pentateuco. Se vocês não ouvirem, eu vou pedir conta para vocês. Então é como se Deus falasse assim, vocês não têm desculpa. Foi falado e falado novamente, e vocês terão que prestar contas a mim por não ter dado ouvido aos ensinos que eu trouxe até vocês. Esse capítulo 18, ele é muito sério para nós estudarmos as questões aí de consulta a cartomante, a necromante, a médiums, macumbeiros, consultores espíritas. Só um minutinho, tem um aluno presencial aqui querendo compartilhar, gente. Horóscopo, muito bem lembrado, vou até colocar aqui depois no slide, né? Complementar aí, horóscopo, né? Então, nós somos desafiados a confiar apenas em Deus. Nós não precisamos lançar mão de nenhum outro tipo de leitura da vida, porque nós já temos a leitura que o próprio Deus deixou para nós, né? Então ele vai trazer aí uma expressão muito séria, ele vai falar no capítulo, assim, depois você pode ler lá, e você vai ver, ele vai falar assim, olha, os outros povos até fazem, mas vocês não. Sabe aquele negócio que a sua mãe falava uma coisa com você, e você falava assim, mas todo mundo faz. Aí ela falava assim, não, mas você não é todo mundo?
Deus, esse ditado não é da mãe, gente, esse ditado é de Deus. Deus está falando assim, os outros povos podem fazer, vocês não. Porque vocês estão tendo a revelação em mim do que é suficiente para a vida de vocês. Quando as pessoas lançam mão desse tipo de recurso, elas não estão dependendo de Deus. Elas não, eu e você, eu vim, né, de uma religião pagã, eu tinha essa coisa de consultar horóscopo e tudo. O que eu estava querendo? Eu estava querendo saber o que vai acontecer comigo. Eu não confiava em Deus, até porque eu não conhecia desse jeito. A partir do momento que a Bíblia já me falou como que é o meu destino, eu não tenho mais necessidade nenhuma de recorrer a nenhum outro tipo de situação. Ok? Então tá aí um bom capítulo pra gente estudar, compartilhar com amigos, né? Quando alguém vier perguntar, você fala, lê Deuteronômio 18 que você vai ver o que Deus está falando lá. O terceiro discurso é olha para frente, então a gente tem no capítulo 27 ao 33. A ênfase no capítulo 28, que nós temos as bênçãos e as maldições. Então aqui você vai ver Israel. O que Israel seria se tivesse obedecido? Tá aí todas as referências bíblicas nos slides para vocês. E o que Israel vive quando não tem mais a condição aí de ter obediência, né? Quando a obediência não acontece. Então é muito triste. Eu, quando tenho tempo, eu gosto de ler esse capítulo inteiro, né? Então, de quando em quando, leia esse capítulo. Ele é muito contextualizado com os nossos tempos. Eu fico muito feliz de Deus ter falado conosco, né? Aqui ele fala assim, por vocês me desobedecerem, chegará um momento na vida de vocês em que vocês chegarão no final do dia e vocês suspirarão e dirão, quem dera fosse... Vai chegar a noite e as pessoas vão dizer, quem dera fosse dia. E quando chegar o dia, as pessoas dirão quem dera fosse noite, né? Então você vê aí uma ansiedade, uma angústia. A pessoa não consegue estar satisfeita nem mesmo com o período do dia. Também ele vai dizer, por causa do pecado, vocês terão filhos, mas outras pessoas criarão um filho de vocês. Vocês construirão casas, mas outras pessoas morarão na casa de vocês. Você se apaixonará por uma mulher, mas outro homem se deitará com ela. Outro homem se deitará com a sua esposa e ela te deixará e ela irá para outra família. Gente, nada mais contextualizado com o nosso tempo, né? Quantas famílias que nós temos aí que os casamentos eles se desfizeram e a pessoa era esposa de uma e no momento agora ela já está casada com outra pessoa. Quantas pessoas estabelecem uma família, mas por causa do pecado aquela família é destruída. O cara construiu uma casa, mas ele não mora na casa. O cara tem filhos, mas não é ele que cria os filhos dele, outra pessoa é que cria. O capítulo 28 de Deuteronômio trabalha todas essas questões. E eu vou te falar, você precisa ler esse capítulo de quando em quando. Porque ele é muito contextualizado por causa do pecado. O pecado vai ter as suas reflexões em qualquer momento, né? Do capítulo 31, é muito lindo, porque Deus aqui, ele estabelece a liderança de Josué, né? Josué está indo aí para colocar o povo na terra, e aqui a liderança de Josué vai ser estabelecida pelo próprio Deus. Então não foi Josué, não. Deus fala assim, eu estou escolhendo Josué para ser meu sucessor. No capítulo 32, nós temos o cântico de Moisés, que é lindo também para a gente... suspirar de amores, né? Depois Moisés vai trazer a bênção sobre cada tribo, enfatizando a bênção que tinha sido dada por Jacó para os seus filhos, lá em Gênesis 49. Então Moisés aqui está repetindo essas bênçãos agora não mais sobre família, mas sobre uma nação, né? Cada família agora aí tem milhares e milhares de pessoas dentro de cada tribo, e Moisés aqui agora está abençoando, né? Cada uma dessas seria como se fosse no nosso Brasil hoje os estados, né? Então você tem o país, que é Israel, e você tem o estado da tribo de Judá, o estado da tribo de Benjamim, e Moisés está abençoando aí cada uma dessas tribos. O enterro de Moisés, né? Quem que enterra Moisés? O próprio Deus, né? Ninguém nunca achou o corpo de Moisés para ser enterrado. Então ele sobe no Monte Nebo, Deus mostra para ele a terra, Deus suspira de amores por Moisés e fala, você é meu. Ninguém vai enterrar o seu corpo, quem vai te enterrar sou eu. Então ali as pessoas sabem que Moisés morreu, mas não tem corpo para enterrar, porque a Bíblia diz que o próprio Deus enterrou, guardou o corpo de Moisés, né? E você vê aí uma horda de escravos chegando como uma nação, diante de todo o ensino que Moisés trouxe. Deus sepultou a sepultura de Moisés. Lindo essa expressão, né? Eu peguei do livro da Henrietta, aquele que eu indiquei para vocês, dando de panorama, e ela fala isso.
Deus sepultou a sepultura de Moisés. Deus enterra os seus obreiros, mas leva adiante a sua obra, né? O plano de Deus continuou e agora a gente tem Josué, né? Olha aí a trajetória estimada que foi feita pelo povo. Então você tem ele saindo aqui, ó. Saiu aqui de Ramsés, percorreu, deu toda essa volta. Quando eles chegaram aqui em Cades Barneia, foi quando Deus deu a sentença. Gente, aqui eles ficaram rodando 38 anos, ó. Aqui, ó, onde eu tô passando a setinha, né? Nesse momento eles estão aqui, ó. O livro de Deuteronômio está acontecendo aqui, ó, o Monte Nebo, aonde Moisés foi enterrado, né, pelo próprio Deus. Eles vão chegar aqui agora, vão atravessar esse, aqui é o Rio Jordão, tá vendo? É onde eles vão atravessar, bem na cabeça do rio aqui, né? E vão chegar na primeira cidade, que é Jericó. E aí a gente vai dando continuidade aí à história. Dando essa sequência, né? Não dá tempo nem de Josué chorar, porque no capítulo 1 Deus já fala com Josué, ó, meu servo Moisés é morto, agora você se levanta aí, para de chorar, já choraram 30 dias, marcha que nós vamos estabelecer esse povo na terra. O local é a própria Canaã, a terra da promessa. Palavras-chave desse livro, né? Conquista, possessão, e é realmente a possessão do povo na terra que Deus havia prometido. Josué, capítulo 1, versículo 2, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé eu vou-lo tenho dado, como prometia Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, desde o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Que amor de Deus para com Josué, né? Garantindo aí a Josué o próprio Deus andando com ele, a própria pessoa de Deus. E Josué, capítulo 11, versículo 23. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu a herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribo, e a terra repousou da guerra. Porque para essa possessão houve muita guerra, né, gente? Pelo menos 33 reis foram desapossados dos seus territórios aí. Então eu trouxe esse quadrinho para a gente fazer um paralelo entre Moisés e Josué, né? Olha que legal, Moisés atravessa o Mar Vermelho, Josué atravessa o Jordão, com divisão de água e tudo, do mesmo jeito, né? Moisés liberta o povo da escravidão e Moisés conduz esse povo a uma vitória, né? A essa possessão da própria terra. Ele deu uma visão de fé através de Moisés para esse povo e Josué conduz esse povo através dessa vida de fé que eles absorveram com os ensinos de de Moisés. Moisés também ele fala de uma herança e Josué coloca esse povo na herança, né? Então você vê Moisés preparando e Josué realizando. Todos eles embasados nos ensinos de Deus, que é a lei. Qual que é a lei? De Gênesis a Deuteronômio. Todo o ensino do povo está aí. Josué vai completar o que Moisés começou. Ele inaugura a seção que nós temos nos estudos bíblicos dos livros históricos. Então, a partir da próxima aula, a gente chegará em Juízes e a gente dará sequência aos livros históricos, tá bom? A conquista da terra prometida e a ocupação da terra prometida está dividida em dois momentos no livro de Josué. Então, do capítulo 1 ao capítulo 2, conquista. Você vê muita guerra, muita coisa acontecendo. E do capítulo 3 ao 24, instruções de como que essa terra estava sendo estabelecida, né, pelo povo. Então, o número de famílias, o tamanho de cada tribo ocupando, a própria tribo de Levi recebendo um espaço para adorar ao Senhor no tabernáculo. Então, você vê ali que eles não têm herança, porque Deus já tinha falado que o próprio Deus era a herança deles. Você vê toda a situação sendo normatizada, né, pela liderança de Josué. Então tá aí, ó, a conquista da terra prometida. Esse mapa é um dos melhores mapas que eu já vi pra gente acompanhar aí esse momento, né? Você vê Israel tá entrando na terra aproximado pelo ano de 1473 a.C., né? E a maior parte da conquista vai durar aí até 467. Então você tem de 4 a 5 anos, né, de desgaste, de guerra,
de tribo contra os povos também ficando firme, contaminando o povo, fazendo aliança errada. Toda uma situação acontecendo nesse tempo sob a liderança de Josué, que não foi nada fácil, não foi nada romântico, né? Você vê também essa mobilização do exército sendo liderado por Josué. Ele vai trazer assentamento dos pés, que cada um tem na sua casa, sua terra, vai tomar a terra, o povo vai estar em constante movimento, a espada, né, gente? Aquele povo que nunca teve habilidade com guerra, agora tem que lidar com espada. O povo vai responder a Josué para essa liderança com muita animação, mas depois a gente vê que isso não fica bem assim. Temos a introdução de Raabe, né, na história, uma gentia de Jericó que vai se converter ao Deus de Israel. Só de ter ouvido falar desse Deus, a gente vê uma escolhida de Deus aí no meio desse povo, né? E depois ela vai entrar na genealogia de Jesus, como eu coloquei aí, Mateus 1:5. A marcha para frente, então você vê o povo, né, indo ali se estabelecendo. E essa frase de Lutero, ela é bem precisa para essa narrativa. Eu não conheço o caminho que me guia, mas eu conheço muito bem o meu guia, né? Então, aqui o povo, eles confiavam em Deus. E aqui nós também precisamos confiar em Deus. Deus é aquele que nos guia. Nós não precisamos conhecer o caminho, nós precisamos conhecer o guia, né? Quem já viajou aí e foi acompanhado por um guia, você confia no guia, né? Então, se for para entrar em algum lugar que você não conhece, você tem medo. Mas se você está com um guia, você confia. Não, o cara é daqui, conhece, sabe como que é isso aqui, né? Então, é seguro você confiar no guia. E Jesus é o nosso guia, né? E ele também era desse povo aqui, né, gente? Tanto é que no livro de Josué, ele vai aparecer com o próprio Josué. Vai falar ali que um anjo, né? Esse anjo está com letra maiúscula. É uma teofania, é o próprio Cristo aparecendo para Josué. E Josué fica preocupado, né? Ele fala assim, você é dos nossos ou dos inimigos? E aí Jesus vai falar, não, estou com vocês, né? Ele pede para Josué tirar a sandália dos pés, igual fez com Moisés. É um relato bem interessante. Nós temos aí as quedas das cidades, né? Algumas vão ter uma ênfase maior, como a queda dos muros de Jericó. Eu trouxe aí para vocês esse relato do Dr. John Gastang. Ele é diretor da Escola Britânica de Arqueologia de Jerusalém, e ele vai dizer esse estudo que é feito, né, pelas ruínas de Jericó, que eram duas muralhas, uma interna e uma externa. Na verdade, as cidades, era muito comum as cidades fazerem esse tipo de fortaleza. Elas faziam uma muralha, depois com o tempo, com os recursos que elas iam adquirindo, elas faziam uma segunda muralha internamente, para aumentar a proteção. Como nós tínhamos duas paredes, as pessoas começaram a construir em cima, né? Então por isso que você tem aí o caso da casa de Raabe, construída em cima, não só dela, mas nós tínhamos outras casas aí também, construídas em cima das muralhas. Olha a extensão da terra prometida, né? Muito grande, né, gente? Quase 300 quilômetros de comprimento, mais 65 de largura. Temos aí as fronteiras, né, como foi feito no relato bíblico, deserto ao sul, cadeia do Líbano ao norte, pelo Eufrates ao leste e também pelo Mediterrâneo ao leste. São as fronteiras aí da terra prometida. E também como que estão aí as outras cidades em relação a essa estrutura de Canaã. Então você tem aí, título de curiosidade, né? O Egito está quase 500 quilômetros ao sul, né? Você vê que é um trajetóriozinho longo, uma trajetória longa, né? Nínive, Babilônia. Então, quando você vê essas cidades na Bíblia, você vai saber a qual distância elas estão aí da terra de Canaã, principalmente da parte central ali, Jerusalém, Samaria, ok? Samaria ao norte, Jerusalém mais ao sul, né? Estamos já caminhando para o final, nosso tempo já é apertadinho para panorama, né? Que é tanto conteúdo. E olha que eu tô tentando enxugar, hein, gente? Temos a campanha de Ai, tá aí nos slides para vocês acompanharem. O mapa com estabelecimento, olha os pontinhos vermelhos mostrando as cidades refúgio. A gente tem isso aqui estabelecido por Deus, né? Que Ele colocou pra gente. Um mapa em preto e branco que eu trouxe para vocês aí também. Isso aí eu tirei de uma Bíblia. A ocupação e a divisão da terra e a possessão de Caleb, que vai ser um vitorioso, né? Que ajudou ele a espiar a terra, a despedida de Josué e os 3 túmulos que nós temos. O túmulo de Josué, o túmulo de Eleazar e o túmulo de José, com os ossinhos que foi trago lá do Egito que ele tinha pedido. Coloquei para vocês uma sugestão de estudo, ó.
Vocês podem estudar assim, né, do capítulo 1 ao capítulo 12 e também do 13 ao 24, como a gente conversou lá no iniciozinho da aula, para facilitar para vocês. E eu trouxe aí esse site para vocês conhecerem a biografia do David Livingstone, que ele vai ser um dos pais das missões modernas. Ele vai estar nesse momento da história 1600 e pouco, não, desculpa, 1700. E ele vai evangelizar justamente toda essa geografia que nós vimos aqui agora, no norte da África, é onde ele vai ser levantado para evangelizar esses povos. Então é bem interessante a gente ver aí Deus amando essa terra e voltando a pregar o evangelho nessa terra através dos seus homens, né? Então, gente, quero agradecer a vocês. Estamos encerrando a nossa aula aqui no EAD. Muito obrigadinha, vocês são maravilhosos. Consultem aí os materiais e eu estou à disposição de vocês também pelo meu WhatsApp que está aí na plataforma para responder alguma perguntinha, para ter algum compartilhamento de vocês. Fiquem com Jesus, que Deus abençoe vocês. Dudinha,